Bom dia a você, meu irmão, minha irmã. Esta é a nossa Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Teresópolis, de volta nesse domingo, 7 de fevereiro de 2021. Como eu sempre costumo dizer, espero que vocês todos tenham tido uma semana abençoada e estejam animados para que juntos, nesta manhã, estudemos todos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Neste dia 7 de fevereiro de 2021. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida, que tem por título Recomeçar um Grande Desafio. Como vocês que têm acompanhado com frequência os nossos estudos da EBD neste primeiro trimestre de 2021, nós estamos estudando os livros de Esdra e Neemias, ou seja, nós estamos vendo os fatos que têm a ver com o retorno do cativeiro na Babilônia. E nós vamos ver então quais foram os papéis desempenhados por Esdra, Neemias, Zorobabel e outros mais neste retorno então da Babilônia para Judá, para Jerusalém. A nossa lição de hoje, ela tem por título Caminhando na Direção Certa, que é a nossa lição número 6. O seu texto base está no livro de Esdra, capítulo 7, verso 10, que nos diz assim: pois Esdra tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esse é o nosso texto que você vai encontrar lá no livro de Esdra, no capítulo 7, verso 10. Bom, o que nós encontramos de interessante no livro de Esdra, no final do capítulo 6 para o início do capítulo 7? Quando nós vamos estudar os fatos históricos, nós vemos que do final do capítulo 6 de Esdra para o primeiro versículo do capítulo 7 de Esdra, há um intervalo de 57 anos, que na nossa leitura diária, que na nossa leitura corrida do texto bíblico, nós nem sempre percebemos. Mas veja lá o último versículo, que é o versículo 22 do capítulo 6 de Esdra. Durante 7 dias, eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Síria, de maneira que ele lhes deu força para realizarem a obra de reconstrução do templo de Deus, do Deus de Israel. Este último versículo, como nós vimos na nossa aula de domingo passado, trata da celebração, da conclusão, da reconstrução do templo. Aí agora a gente passa para o capítulo 7, verso 1, que diz: depois dessas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia Esdra, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias. É aí agora, nesse momento, que Esdra entra em cena. Embora Esdra seja o autor do livro que nós estamos estudando nesses últimos domingos, ele não aparece de imediato, ele não tem ação de imediato no retorno a Jerusalém, no retorno a Judá. Ele vai aparecer exatamente aí agora no capítulo 7. Então, do final do capítulo 6 para o início do capítulo 7, nós vamos ter um intervalo de 57 anos. Então, o que nós vamos ver aqui? Você lembra do domingo passado que eu falei que eu ia complementar esse slide à medida que nós fôssemos caminhando nas lições seguintes? Então, 70 anos de cativeiro da Babilônia foi o tempo que o povo passou lá em função da sua desobediência ao Senhor. Todos nós sabemos que Nabucodonosor veio e conquistou toda a Judá e levou o povo cativo para a Babilônia, e lá o povo ficou 70 anos. Aí, então, depois de 70 anos, o povo vai retornar a Judá, não todos, alguns é que vão retornar, sob a liderança de Zorobabel. Então, sob a liderança de Zorobabel, vão retornar em torno de 50 mil pessoas para Judá, para Jerusalém, e este povo, quando chega lá em Jerusalém, vocês se lembram que nós falamos aqui nas aulas passadas, a primeira coisa que eles fizeram foi reerguer o altar, ou seja, restabelecer o culto ao Senhor lá em Jerusalém, e depois eles lançaram os fundamentos
lançaram os alicerces para a reconstrução do templo, mas passaram por desânimo, ficaram desanimados em função das palavras do inimigo, ou seja, eles deixaram de ouvir as pessoas certas, foi o que nós falamos do domingo passado, e passaram a ouvir as pessoas erradas, que eram os seus inimigos, que era o povo da terra, que era a mistura daquele povo com os samaritanos. Então, é nesse contexto que vão surgir os ministérios de Ageu e Zacarias, que nós falamos aqui nas lições passadas. Em suma, o templo vai acabar sendo reconstruído em 515 a.C. Aí nós vamos ter este intervalo que é do final do capítulo 6 para o início do capítulo 7, e este intervalo é um intervalo de 57 anos, como eu falei no slide passado. E o que vai se passar nesse período, nesse intervalo de 57 anos? É neste período aí que nós vamos ter um livro bastante conhecido, uma história bastante conhecida, que é a história de Ester. Vocês estão lembrados que a Ester se tornou rainha da Pérsia, que a Ester se casou com o rei da Pérsia, que era Artaxerxes ou Assuero. Então é neste período que vai se dar a história de Ester, que Deus vai usá-la para que a vida de todos os judeus espalhados pelo mundo de então pudesse ser poupada. Então é neste cenário aí que entra Ester. Então você vai ver que o povo retorna do cativeiro, sob a liderança de Zorobabel, restabelece o altar, reconstrói o templo, e após a reconstrução do templo, está desenrolando lá na Pérsia a história de Ester, sendo usada por Deus para preservar, para poupar a vida dos judeus espalhados pelo mundo de então. Então, logo após esses 57 anos, é que vai entrar em cena Esdras. Então, Esdras vai retornar com um grupo, que é o retorno do segundo grupo de exilados da Babilônia para Judá, para Jerusalém. Então, Esdras vai voltar aí, vai vir liderando aí em torno de 17 mil pessoas, um pouco mais, e isso vai se dar, esse segundo grupo de retorno da Babilônia para Judá vai se iniciar em 458, então nós vamos ver aí de 458 a 456, que nós vamos ter então o retorno do segundo grupo sob a liderança de Esdras. Lembre-se que houve 3 grupos que retornaram da Babilônia para Judá, e nós hoje estamos falando do segundo grupo que retornou sob a liderança de Esdras. O primeiro grupo retornou sob a liderança de Zorobabel, o segundo grupo retornou sob a liderança de Esdras, e entre Zorobabel e Esdras nós temos a história de Ester, que se desenvolveu lá na Pérsia. Então, o que nós vamos ver sobre Esdras hoje? Os capítulos 7 e 8 de Esdras, eles tratam do retorno do segundo grupo de exilados da Babilônia para Jerusalém, como eu disse, sob a liderança de Esdras, em 458 a.C., e voltaram em torno de 17 mil pessoas. Agora, quem era Esdras? Esdras era um sacerdote, ele vinha da linhagem de Arão. Além disso, Esdras era um escriba, alguém que tinha facilidade de escrever, de copiar documentos, era um escrivão. E outro fato importante na vida de Esdras. Esdras era profundo conhecedor da palavra, era profundo conhecedor das escrituras, e você vai ver ao longo dessa nossa aula de hoje o quanto é importante o conhecimento da palavra de Deus e como nós podemos ser usados quando nós temos dedicação à palavra de Deus, quando nós gastamos tempo para conhecer a palavra de Deus e para, por meio dela, para que nós possamos ser usados por meio do conhecimento adquirido da palavra de Deus. Então, em Esdras, no capítulo 7, dos versos 6, 11 e 12, nós lemos o seguinte: este Esdras veio da Babilônia. Ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele.
Temos aqui uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor. Eu vou enfatizar, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, paz e prosperidade. Esse, então, é o Esdras com o qual nós vamos lidar na nossa lição de hoje. Ele era, então, profundo conhecedor da palavra, e para ser profundo conhecedor da palavra, para se ter conhecimento da palavra de Deus, faz-se necessária que nós a estudemos. Então, Esdras era alguém que estudava a palavra. E não só isso, Esdras, além de estudar a palavra, ele era praticante da palavra. Ele praticava a palavra. E não só isso, além de estudar e de praticar, Esdras era alguém que era dedicado ao ensino da palavra. Eis aí então a função de um sacerdote, a função de um servo de Deus, a função de um discipulador. Aqueles que exercem o ministério do discipulado tem que ser alguém dedicado ao estudo da palavra, tem que ser praticante, tem que ser alguém que tenha condições de poder ensiná-la. Então, Esdras, capítulo 7, verso 10, que é o nosso texto base, que eu vou ler mais uma vez, diz: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esdras, capítulo 7, verso 10. Então, o que nós vamos ver na vida de Esdras? Nós vamos ver que a sua dedicação às Escrituras, que a sua dedicação à palavra, era prova do seu amor pelo Senhor. Aí, isso nos remete para o Evangelho de João, no capítulo 14, verso 21, onde o Senhor Jesus diz o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Quer caminhar na direção certa, aliás, a nossa lição de hoje tem por título Caminhando na Direção Certa. Quer caminhar na direção certa, tem que ter o coração dedicado à palavra do Senhor, e não só isso, tem que obedecê-la. E este fato de ser dedicado e de obedecê-las é uma demonstração de amor. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então nós estamos falando aqui de caminhar na direção certa, e a maneira de caminhar na direção certa é buscar a palavra de Deus. Ainda João capítulo 15, versos 7 a 10, o Senhor Jesus continua dizendo: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Veja o exemplo que nós temos na pessoa do Senhor Jesus. Ele mesmo dizia que ele obedecia aos mandamentos do Pai e em seu amor ele permanecia. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós somos guiados na presença de Deus e permanecemos no seu amor. Esdras era alguém dedicado à palavra de Deus, e essa dedicação era prova do seu amor para com o seu Deus, e isto o capacitou, e isto o tornou elegível para que ele pudesse liderar esta segunda leva que voltou do cativeiro da Babilônia para Jerusalém, lá para Judá. Então, Esdras era alguém que vivia o que ensinava. Ele era alguém que estudava a palavra. Ele era praticante da palavra. Logo, e ele também ensinava a palavra. Mas nós não podemos ensinar aquilo que nós não estudamos.
E nós não podemos ensinar aquilo que nós não praticamos, sobretudo quando se trata da vida espiritual. Porque senão, se nós queremos ensinar algo que nós não estudamos, algo que nós não praticamos, nós estamos vivendo um cristianismo de fachada, uma vida que não tem compromisso com Deus, consequentemente, uma vida que não caminha na direção certa. Para caminhar na direção certa, devemos caminhar no amor do Senhor. E este amor do Senhor nos conduz ao obedecimento da sua palavra. E não há maneira de obedecer a não ser guardando a palavra do Senhor no nosso coração. Então, Esdra vivia o que ensinava. E nós vamos ver lá em Tiago, no capítulo 1, do verso 22 ao 25, diz o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Resumindo isto, isso faz nos lembrar da letra daquele hino que volta e meia eu cito aqui, que é: crer e observar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Crer e observar significa estudar, colocar em prática com a certeza de que aquela palavra de Deus ela é fiel e que se cumpre na nossa vida, para que nós possamos então ter condições de ensinar a palavra, para que nós possamos ter condições de discipular, ou seja, para que nós tenhamos condições de conduzir outro na caminhada, na direção certa, na busca do crescimento espiritual. Então, meu irmão e minha irmã, Esdra era um homem, pelo fato de ele ter dedicação à palavra de Deus, pelo fato de ele amar a palavra de Deus, a mão do Senhor era sobre ele. E foi isto que o capacitou, pelo o seu amor demonstrado no estudo da palavra. Nós vamos ver que o Senhor vai manter com ele a sua fidelidade e a mão do Senhor será sobre Esdra. Veja, Esdra veio da Babilônia. Ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe considera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Veja aí. Aí prosseguindo agora no verso 9. No dia 1º do 1º mês ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, porque a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Prosseguindo agora para o verso 28. E que, por sua bondade, levou o rei, os seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Como a mão do Senhor, meu Deus, esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Veja, quando nós temos dedicação à palavra do Senhor, e essa dedicação ela é externizada de uma maneira em que nós mostramos o nosso amor pelo Senhor, e isso nos conduz à obediência, isso faz com que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, isso faz com que nós sejamos encorajados. Veja o que diz Esdra: como a mão do Senhor meu Deus esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Veja que ele era um estudioso da palavra de Deus, ele era alguém que era corajoso, porque a mão do Senhor era sobre ele, e ele, pelo fato de estudar a palavra de Deus, ele também via que ele dependia também da ajuda de outros irmãos para que ele pudesse realizar o trabalho. Veja que nenhum líder vai conseguir realizar trabalho algum sem que ele tenha a ajuda de colaboradores, sem que ele tenha a ajuda de líderes.
E isto levou, pelo fato de a boa mão do Senhor estar sobre Esdras, isso o encorajou. Então ele reuniu líderes de Israel para que o acompanhassem nessa viagem de retorno a Judá, a Jerusalém. E você vai ver que este retorno de Esdras, à medida que você vai lendo os capítulos 7, 8, 9 e 10 de Esdras, você vai ver que este homem foi usado para trazer um grande avivamento nesse retorno a Judá, a Jerusalém. Então, meu irmão, minha irmã, quando a mão do Senhor é sobre nós somos conduzidos na direção certa. Mas quando é que a mão do Senhor é sobre nós? Quando nós observamos a sua palavra, quando nós estudamos a sua palavra, quando nós praticamos a sua palavra. E esses três detalhes de estudar, de praticar e de ensinar, isso vai fazer com que nós sejamos conduzidos na direção certa, porque a palavra do Senhor é a bússola que nos conduz, é ela que nos dá a nossa direção, é ela que nos dá a rota a seguir. Então, para Esdras, assim como para nós, a lei do Senhor era a autoridade máxima. E nas nossas vidas também não é diferente. A lei do Senhor, a palavra de Deus, é a autoridade máxima. Lembre-se que o salmista dizia: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra de Deus, nós queremos sempre caminhar na direção certa. E caminhar na direção certa é caminhar no temor do Senhor, é caminhar no amor do Senhor, é caminhar na obediência do Senhor. Então, o que nós vemos que para caminharmos na direção certa, precisamos da boa mão do Senhor sobre nós. Nós vamos precisar sempre da ajuda do alto. É impossível o cristão caminhar na direção certa sem que ele busque a ajuda do alto. Agora, o que é a ajuda do alto? A ajuda do alto é fruto da comunhão do cristão com o Senhor. Esdras tinha a ajuda do alto, Esdras tinha sobre ele a boa mão do Senhor, porque ele tinha comunhão com o Senhor. Que comunhão era esta? Comunhão por meio da sua palavra. Esdras era profundo conhecedor da palavra, praticante, e Esdras também era um homem de oração. Então, o que nos permite caminhar na direção certa, dentro do plano do Senhor para nossas vidas, é o estudo da palavra, a observância da palavra e vida de oração. Resumindo, vida de compromisso com Deus, não é vida de irresponsabilidade com Deus. Esdras tinha responsabilidade na sua caminhada com o Senhor e por isso ele caminhava na direção certa e, consequentemente, ele teve condições de liderar o povo na direção certa, de volta aos caminhos do Senhor, de volta de maneira a produzir um grande avivamento lá em Judá. Então, observe que nós precisamos da ajuda do alto, não de autoajuda. Há muitos crentes hoje que eles acham que eles são independentes. Eles podem viver sem a palavra de Deus. Basta com que nós leiamos a palavra no domingo, ou momentos antes da nossa ida para a escola dominical, ou basta que nós peguemos 1 ou 2 versículos isolados durante o dia, ou então basta somente a nossa ida à igreja e lá ouvir uma pregação. Não. Para que nós possamos ter a ajuda do alto, nós temos que ter contato constante com a palavra. E como há muita gente que acha que pode viver sem este contato, sem essa intimidade com a palavra, são essas pessoas que acham que dependem da autoajuda, ou seja, elas são autossuficientes. Aliás, hoje em dia há muito comércio, há no comércio uma grande facilidade para você encontrar livros de autoajuda que fala que você tem todo o potencial necessário, que você é capaz, que você pode vencer, mas não, nós somos totalmente dependentes do Senhor Jesus Cristo. Sem Ele nós nada podemos fazer. Eis a razão pela qual nós precisamos da ajuda do alto. Aí Isaías, no capítulo 41, verso 13, ele diz: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita, ele diz: não tema, eu o ajudarei. Veja, a ajuda do alto.
porque sem o Senhor segurar a nossa mão direita, nós jamais caminharemos na direção certa. Provérbios, o grande salmo, o grande sábio, digo, no capítulo 3, versos 5 e 6, ele diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Não confie na autoajuda, confie na ajuda do alto. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos é eu entender que somente eu posso ter contato com o Senhor, comunhão com o Senhor por meio do estudo da sua palavra e da oração. E quando isso é realidade nas nossas vidas, nós caminhamos na direção certa. Ainda sobre a dependência do Senhor, sobre a necessidade de ajuda do alto, nós vamos ver o Salmo 94, 17, que diz: não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Veja, se nós continuamos a nossa caminhada, é porque a ajuda, a graça, a misericórdia, a boa mão do Senhor está sempre sobre nós. Esdra, então, tinha uma vida dedicada à palavra e, portanto, pôde conduzir o povo que voltava do cativeiro no caminho certo. Veja lá o que Artaxerxes vai falar sobre ele no livro de Esdras, capítulo 7, verso 25. E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrarem justiça a todo o povo do território a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus. E aos que não as conhecem, você deverá ensiná-las. Veja, líder, porque era estudioso da palavra de Deus, porque era praticante e ensinava a palavra de Deus, e o rei lhe recomenda ainda: e aos que não as conhecem, você deverá ensiná-las. Ensinar a palavra de Deus. Ele era praticante e foi para lá com a missão de ensinar a palavra. Essa foi a recomendação do rei, que no nosso entender o rei apenas estava enfatizando, pois Esdras tinha prazer em ensinar a palavra do Senhor. Quando nós vamos ver o significado do nome de Esdras, Esdras significa ajuda, Esdras significa auxílio, Esdras significa aquele que socorre. Esse é o significado do nome de Esdras. Aí nós vamos ver que na caminhada com o Senhor, somos conduzidos na direção certa pelo Espírito Santo de Deus. Mas quem é o Espírito Santo de Deus? É aquele que habita em nós, que o Senhor Jesus nos deu como nosso ajudador. Então o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso ajudador. E ele nos ensina e ele nos guia. Então Esdras, o seu nome significa aquele que ajuda. E nós, vivendo no tempo da graça, nós temos a ajuda do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E é Ele quem nos ensina, é Ele que nos guia e é Ele que nos orienta. Aí nós vamos ver lá em João, no capítulo 14, verso 26, o Senhor Jesus se referindo ao Espírito Santo quando ele diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. João 14, 26. Veja a função do Espírito Santo. Ele é conselheiro. Esdras era um conselheiro. Veja só outra coisa. A função do Espírito Santo. Ele é quem ensina todas as coisas. Esdras tinha essa função também de ensinar. E ele lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. E Esdras, voltando da Babilônia para Judá, Esdras vai fazer com que o povo se lembre daquilo que estava escrito na lei de Moisés. Então, quando nós vemos a pessoa de Esdras no Antigo Testamento, nós podemos ver claramente que Esdras está
tipificando a ação do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, nós que estamos vivendo no tempo da graça, nós que somos templos do Espírito Santo. Aí você vai ver que com esse entendimento foi que Paulo escreveu a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 26, quando ele diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja que pelo Espírito Santo de Deus, nós somos ensinados, nós somos capacitados, ele intercede por nós, e esta ação conjunta do Espírito Santo de Deus, esta ação multifacetada do Espírito Santo de Deus, nos permite caminhar na direção certa. E veja que aquele povo, sob a liderança de Esdras, estava voltando da Babilônia para Jerusalém, e como eu tenho dito aqui, nós também estávamos na escravidão e estamos hoje numa caminhada para a Jerusalém celestial. O povo retorna da escravidão na Babilônia sob a liderança de Esdras. Eles estavam voltando para Jerusalém. E Esdras era o ajudador, Esdras era o ensinador, Esdras era quem lembrava. E nós estamos caminhando para Jerusalém celestial, dirigidos, orientados pelo Espírito Santo de Deus, caminhando, portanto, na direção certa, quando nós damos ouvidos à palavra do Senhor. Então, o povo, para caminhar na direção certa, dependia da observância aos ensinos de Esdras, para manter o curso da nossa vida espiritual, de maneira semelhante à do povo que estava retornando sob a liderança de Esdras. Nós também dependemos da observância dos ensinos da palavra de Deus. É assim que nós vamos conseguir caminhar na direção certa. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 5, do verso 17 ao 19, ele diz: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Deixem-se encher pelo Espírito. E de que maneira que nós podemos nos deixar encher pelo Espírito de Deus? É vida de comunhão, que significa vida de intimidade com a palavra, vida de oração, vida de prática da palavra, vida de amor ao Senhor, porque quando nós fazemos tudo isso, nós estamos provando o nosso amor ao Senhor. Então o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, é ele quem nos conduz na caminhada, na direção certa. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, é o capítulo 7, parte A do verso 10. Ele tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Veja, o que nós fazemos aqui todos os domingos, nós estamos tirando um tempo para o estudo da lei do Senhor. E isso é muito importante. Olha, hoje em dia você vai ver que há um certo movimento contra a escola bíblica dominical. Algumas igrejas hoje já não têm mais o costume da escola bíblica dominical. São novidades que tem aí. Você vai encontrar igrejas que não tem mais os corais, você vai encontrar igreja que não tem mais as classes de EBD. Então, o que acontece? Este povo vai ficar um povo subnutrido no sentido espiritual. E qualquer vento de doutrina, qualquer heresia, pode tirar, pode atuar na vida dessa pessoa, na vida daquele irmão, como um vento de través, que irá tirá-lo do rumo certo, que irá fazê-lo perder a proa. E perder a proa significa que não está mais caminhando na direção certa. É por isso que o salmista, no Salmo 119, versos 105 e 106, ele vai dizer: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Veja, nós dependemos da iluminação da palavra para que nós possamos caminhar na direção certa.
E prosseguindo diz, e luz que clareia o meu caminho. Quando nós não observamos a palavra, nós vamos caminhar em trevas. E caminhando em trevas, nós vamos caminhar tateando e nós não vamos caminhar na direção certa. E nesse tatear, caminhar em trevas, é que vem as quedas, é que vem os tombos, é que vem as frustrações na vida espiritual. Então, voltando ao texto lá do Salmo 119, versos 105 e 106, o salmista diz, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Este deve ser o nosso compromisso com o Senhor se nós quisermos caminhar na direção certa. E caminhar na direção certa significa fazer a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Salmo 119, versos 105 e 106. Então, estudar, observar a palavra, vai sempre nos conduzir na direção certa. Vou repetir. Estudar, observar a palavra, vai sempre nos conduzir na direção certa. É por isso que Paulo, quando escreveu a sua segunda carta a Timóteo, aquele jovem obreiro, do capítulo 3, versos 16 e 17, ele diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Veja, Esdra era alguém que se dedicava ao ensino. Para a repreensão, veja, Esdra volta a ajudar e baseado na palavra, Esdra vai repreender o povo e este povo vai acertar a sua rota para que possa caminhar na direção certa. Então, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e, consequentemente, uma vez repreendido, vai permitir a correção. Então, o apóstolo Paulo diz, para a correção e para a instrução na justiça, ou seja, para a instrução da justiça, para continuar caminhando uma vida justa, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Veja, Esdra pôde realizar essa grande obra de liderar o segundo grupo de retorno para ajudar para Jerusalém, porque ele era um conhecedor da palavra. E ele estava preparado para realizar aquela grande obra. E é por esta razão que ele foi comissionado pelo rei Atarxerxes para voltar a ajudar a Jerusalém, liderando aquele povo. Então, caminhar na direção certa, meu irmão e minha irmã, só nos é possível quando, de coração, obedecemos aos mandamentos do Senhor. Deuteronômio, de versos 18 e 15, nós vamos ver Moisés dizendo o seguinte. Olha o que Moisés diz. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Aqui Moisés estava se referindo à vinda do Messias, à vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós só podemos caminhar na direção certa, ouvindo a voz do Senhor Jesus, que é o bom pastor. Mas, lá em Atos, no capítulo 3, daquele grande dia de Pentecostes, quando Pedro pregou aquele grande sermão, ele repetiu justamente este texto de Deuteronômio 18 e 15. Pedro diz o seguinte, pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quando nós ouvimos tudo aquilo que o Senhor Jesus nos diz e que nós encontramos na sua palavra, nós caminhamos na direção certa. Então, caminhar na direção certa significa, para o crente em Cristo, obediência sincera aos padrões divinos. E é por isso que Paulo vai dizer, lá em Romanos, no capítulo 6, verso 17, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida.
quando nós obedecemos de coração a forma de ensino que nos é transmitida pela palavra de Deus, a forma de ensino que nos é pregada por meio de mensagens genuínas, baseadas e estribadas na palavra de Deus, nós podemos se manter os padrões divinos e caminhar na direção certa. Atos, no capítulo 2, versos 41 a 43, quando nós vemos lá o início da igreja, da história da igreja, diz lá, os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E olha o que fez com que essas 3.000 pessoas continuassem firmes na palavra e continuassem caminhando na direção certa. Olha o que ela diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles se dedicavam à observância dos ensinos dos apóstolos. Eles eram dedicados à comunhão e eles eram dedicados ao partir do pão e às orações. Veja, isso significa vida comunitária. Quando nós enxergamos essa vida comunitária, nós vamos entender como Esdras parte com um grupo da Babilônia, liderando esse grupo. Ou seja, nós podemos dizer que Esdras veio trazendo uma igreja de volta para ajudar. E nós hoje, nós fazemos parte da igreja que está caminhando para Jerusalém Celestial, como eu disse, e esta igreja só pode caminhar, e este caminho é a direção certa, essa igreja só pode caminhar observando os ensinos dos apóstolos, mantendo a comunhão e mantendo-se fiel ao partir do pão e dedicado às orações. Aí nós vamos ver que isso produz uma outra coisa quando nós caminhamos nessa direção certa. Todos estavam cheios de temor. Para que o temor do Senhor possa imperar em nossa vida, nós precisamos daquilo que vai nos orientar na caminhada na direção certa. E essa caminhada na direção certa é a observância dos ensinos da palavra de Deus. Então todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Atos capítulo 2, do verso 41 ao 43. Por fim, nós estamos encerrando a nossa aula deste domingo. Por fim, quando damos ouvidos à voz do Senhor, nada pode nos tirar da direção certa. Veja lá o que o Senhor Jesus diz em João, capítulo 10, verso 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Quando nós damos ouvidos ao Senhor, significa que nós somos ovelhas do Senhor. E ovelhas do Senhor dão ouvidos à voz do pastor. E quando as ovelhas dão ouvidos à voz do pastor, não há nada que vá tirá-las da caminhada na direção certa. E é por isso que o Senhor Jesus, em João, no capítulo 14, verso 6, nos diz assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Jesus o único que pode nos dar a direção certa a seguir. E esta direção certa nós obtemos em Jesus, mediante a fé no seu sacrifício glorioso da cruz do Calvário, que nós vamos encontrar todo o seu relato, toda essa revelação do plano salvífico do Senhor nas Escrituras, porque são as Escrituras que nos ensinam e que nos dão a direção certa, porque nas Escrituras nós temos a revelação especial do nosso Deus. Então, meu irmão e minha irmã, todo esse retorno da Babilônia para Judá, sob a liderança de Esdras, só foi possível que Esdras cumprisse essa missão, porque, como diz o verso 7, capítulo 7, verso 10 de Esdras, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Quer caminhar na direção certa? Busque a palavra do Senhor. Quer caminhar na direção certa? Vida de oração
com o Senhor. Quer caminhar na direção certa? Vida comunitária, abençoando uns aos outros e ensinando uns aos outros a palavra de Deus. Enfim, em Jesus, ouvindo a voz do Senhor, nós sempre caminharemos na direção certa e nada pode nos arrebatar das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meu irmão e minha irmã, que nossas vidas sejam dedicadas ao estudar a palavra do Senhor, a guardá-la no nosso coração, a praticar e também tenhamos a decisão e a vontade de ensiná-la, porque você não precisa ser um teólogo para ensinar. O pouquinho que você sabe pode abençoar a vida de tanta gente, porque o poder não está no seu pouquinho, o poder está na palavra de Deus, e é ela que nos guia na direção certa. Então, meu irmão e minha irmã, com esse entendimento, estejamos nós no decorrer desta semana que se inicia hoje, e durante todos os dias que nos restam na nossa caminhada com o Senhor, observar a sua palavra, estudar a sua palavra, viver uma vida de dedicação à sua palavra e guardá-la em nosso coração. Que o Senhor nos abençoe, era o que nós tínhamos para ver nesta lição de hoje. Tenham todos uma semana muito abençoada, debaixo da graça e da paz do nosso Senhor Jesus, e vamos nos dedicar mais à palavra de Deus. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que o Senhor nos abençoe a todos e até o próximo domingo, dia 15, quando estaremos de volta aqui com mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa primeira Igreja Batista em Teresópolis. Até lá, um grande abraço a todos, fiquem na paz do Senhor.